Muito bem tornado, tifoso bianconero, finestra bianconera, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, você já sabe, né? JOFC, São Paulo do Brasil, a gente está no Instagram, siga lá a nossa rede social e se quiser fazer parte do nosso fã-clube, vai começar as inscrições para a nova temporada, é só entrar em contato conosco. Bom, rapidinho aqui, um vídeo para tentar passar para vocês o que está acontecendo nos bastidores da Juventus, porque sim, a Juventus está se movimentando já visando o mercado da próxima janela, né? E, claro, a gente vai passar aqui, tem muita especulação, a gente ouve falar muito, por exemplo, no Icardi, né? Esses nomes que, para mim, não pontuam, tá? Até onde eu sei, niente. Mas tem muita especulação, sempre foi assim, por isso não caiam em qualquer notícia. Então, o que está acontecendo nessa semana, por exemplo, no mercado da Juventus, né? Um nome forte do Milinkovic-Savic, né, jogador da Lazio, o que eu posso passar para vocês é que o agente dele, ele já tinha dito que tá louco para vir para a Juventus, comentei isso no vídeo precedente, e que é normal um jogador do quilate dele querer jogar na Juventus. Quem não quer jogar na Juventus, né? Apesar do rival, torcedor rival achar que não é um time mais glamouroso. Mas enfim, e a notícia que eu vou passar para vocês é que o agente do Milinkovic-Savic chegou num acordo com a Juventus, né? Chegou com um acordo na Juventus. Isso significa o quê? Que agora falta apenas a liberação do Lotito. Ih, Mário, mas o Lotito vai liberar se falta o principal? Não falta o principal. O principal é o jogador e o agente, né? Eu vou comparar essa negociação com a negociação do Locatelli, que se arrastou ali e era o Cherubini que fez isso, né? E, e a Juventus não cedeu e o Locatelli desde o início queria a Juventus, por isso que se arrastou por todo aquele verão, né, de 2 anos atrás. O Milinkovic, que é a Juventus, o agente dele já se acertou com a Juve e nós poderemos ter no negócio, envolver, né, nessa situação, com o aval do Sarri, o Pellegrino ou o Zakaria. O Zakaria que tem proposta do futebol alemão, esse time que vai disputar agora a Champions, me foge o nome, não é um time tradicional, proposta de 10 milhões na mesa. Mas a Juventus deve colocar o Zakaria, porque é muito mais vantagem envolvendo o Milinkovic-Savic. E por que o Milinkovic-Savic, jogador que já está, não vou dizer que está em fim de carreira, mas já foi o tempo dele na Juventus? Eu tenho uma tese, é um achismo meu de torcedor, de quem acompanha a Juventus há muito tempo, que essa contratação do Milinkovic-Savic não é só um desejo do Allegri e só porque se trata de um jogador muito bom que vai ali atuar no meio de campo. Não. Se a gente imaginar o Pogba está treinando firme, está correndo, hoje ele correu lá no gramado da Continaça. Então, assim, é um meio de campo bom, né? Com ou sem Rabiot. Pogba, Milinkovic e Rabiot. Eu acho que é uma contratação para dar uma empolgada na torcida, porque a torcida está fazendo uma campanha de não adquirir o abonamento, né? O abonamento que é a compra dos ingressos por toda a temporada. Então, com que interesse a torcida vai contra essa permanência do Allegri? Com que entusiasmo ela vai no estádio? Se você traz um Milinkovic-Savic, se você mantém um Rabiot, um Pogba recuperado, a torcida começa a ver um motivo a mais para ir, para ver esses caras, apesar do Allegri. É uma opinião minha, tá? Que o Savic é uma isca para atrair o torcedor. Não está contratando só para atrair, mas também por isso, né? Então, o agente do Savic entrou num acordo com a Juventus. Quando eu falo de acordo, é o Mana já está trabalhando com a Juventus. O Giuntoli vem aí, dia 1º de julho deve ser apresentado a chegada do Giuntoli. O Giuntoli vai trabalhar junto com o Mana, assim como o Marotta trabalhava com o Parazzi. Lembrando que o Giuntoli está acima, né? É como se o Giuntoli fosse o novo Marotta e o Mana o Parazzi. Mais ou menos isso, fazendo uma comparação
naquele tempo que a gente disputava a Champions em alto nível, né? Mas vou colocar dois nomes no mercado também. O Parisi, jogador do Empoli, muito bem encaminhado, né? E também o goleiro Vicari, né? Que o Carnicer é do interesse da Juventus, tem a negociação com a Atalanta, mas nesse momento, como o Parisi entrou numa negociação com a Juventus, pode ser envolvido também um Vicari para chegar na possível saída do Szczęsny. Vicari, que é goleiro, é um belo goleiro, né? Szczęsny que está no mercado, mas ainda não tem proposta. Mas tem a possível saída dele. E o Vicari, independente disso, pode vir para a Juventus. E aí eu não sei se ela vai reemprestar ele para outro time até a saída do polaco, né? Porque o Perin continua e o Pinsolho é gente boa, né? É aquele cara que não reclama de nada. Me desculpa aqui, ó, a garganta. Nomes reais de bastidores. O que são nomes reais? Tratativas, negociações que estão sendo feitas nesta semana. Hoje é dia 20. Pois é. Casadei, o garoto jovem que foi artilheiro do Sub-20, que passou pela Inter e pertence ao Chelsea. Casadei deve desembarcar em Turim e pode ser envolvido no negócio com o Vlahovic. A Juventus, que quer vender o Vlahovic por 80 milhões, talvez venda por 74, desde que o Casadei entre nessa negociação. E eu acho que vai dar negócio. Casadei. E além do Casadei, o filho do George Weah, ídolo do Milan dos anos 90, o Timothy Weah, também deve aparecer na Juventus. A exemplo do pai, ele joga no ataque e é muito promissor, né? Eu vi um vídeo lá, claro que você não pode se basear pelo vídeo, se jogar metade do que o pai jogava, tá muito bom. Então, assim, se por um lado eu fiquei bravo com a proposta pelo Willian Jr., que pode sair, eu não disse que vai sair, pode sair por 25 milhões, eu sou contra essa saída. Por outro lado, as chegadas do Casadei e do Timothy e o EA, filho do George Weah, mostra que o projeto de ter os jovens mesclando com alguns mais velhos está rolando na Juventus sim, e isso tem o dedo do Junto, né? Fazer o mercado mais barato, mas com jogadores bons. Não existe bom e barato. Eu disse mesclar. Não dá para montar um time só com bom e barato, né? O Milinkovic é bom jogador, o Pogba é bom jogador, o Rabiot, querendo ou não, é bom jogador, né? O Danilo na lateral é bom jogador, né? O Chiesa, se ficar, é muito bom jogador. Não foi bem na última temporada, mas a gente viu que ele, jogando pela seleção agora domingo, foi muito bem. A gente sabe o que o Chiesa pode entregar para o grupo. E claro, com alguns jogadores que devem estar deixando a Juventus. Como, por exemplo, agora muita gente vai soltar rojões. Existe sim a possibilidade mais do que real do Bonucci. O Bonucci vai jogar só mais um ano. Ele já falou que é um ano ele aposenta e depois ele será treinador de futebol. Eu acho uma boa. Geralmente os grandes treinadores são jogadores de defesa ou até goleiros. Isso historicamente a gente pode ver no próprio futebol italiano. O Dino Zoff foi um grande goleiro da Juventus, da seleção italiana, e fez um excelente trabalho como treinador da Juve em 1990. Foi o único a tirar um título do Milan, do poderoso Milan, do Gullit, do Hangardi, do Van Basten, lá do Arrigo Sacchi. Não foi um título italiano, mas ganharam um título dentro de Milão, daquele time, né, teve lá os méritos do Dino Zoff. Então o Bonucci que tem a sorte como treinador, mas a última temporada dele pode ser longe da Juventus, deve ser na França, no Olympique de Marseille, né, que aliás a Juventus adquiriu definitivamente o Milik, né, por 6 milhões. Desculpa, eu tô meio baleado hoje, mas tá tudo bem. Milik confirmado na Juventus, nessa tratativa com Marseille, e o Bonucci pode fazer o seu último ano lá na França. Se ele for para lá, eu desejo boa sorte para ele, menos contra a Juventus, mas se tiver um jogo do Olympique de Marseille contra um rival italiano, eu vou torcer para que ele faça gol no rival italiano. É isso. Por enquanto, de mercado é isso. Não me resulta nada sobre o Icardi, não me resulta nada, por enquanto. O Zaniolo, existe uma tratativa, mas não sei a que pé está essa tratativa, é diferente. Por exemplo, o Milinkovic, eu sei que o agente já chegou num acordo com a Juventus. O Zaniolo, eu não sei a que ponto está essa negociação, mas existe sim
esse contato com o Galatasaray e o Zaniolo também pode aparecer. Eu dou como certa, eu estou dando como certa a saída do Vlahovic. Não conto com ele no elenco para a próxima temporada, assim como o Quadrado e o Alex Sandro também. É isso, dá um like no vídeo, espalhe para os seus amigos que tem um canal da Juventus no Brasil. Inscreva-se porque no segundo semestre você vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus, a um boné da Juventus e a um prato de espaguete. Um espaguete não sei, mas enfim. Dá um like, Forza Juve, fino alla fine, e qualquer novidade de mercado verdadeira, como essa do Casadei e do filho do George Weah, o Timothy Weah, você fica sabendo aqui no Finestra, ok? Sempre Forza Juve, fino alla fine, ci vediamo ainda essa semana.